Olá, seja muito bem-vindo a mais essa palestra. Meu nome é Renato Romão e eu vou trazer uma abordagem para você de como que você pode construir chatbots inteligentes usando o Power Virtual Agents conectado ao Microsoft Teams sem usar código nenhum. A ideia é trazer uma abordagem mais prática, onde você vai pegar essa mesma palestra e vai começar a mexer, vai começar a usar e você vai conseguir criar o seu chatbot dentro da sua empresa, dentro dos seus clientes. A ideia é ser bem prático, entender as melhores práticas também dessa ferramenta, como que funciona o licenciamento, como eu devo usar o chatbot dentro da minha empresa, até mesmo se preocupar a longo prazo como que ele vai funcionar. Então, agradecer primeiro os organizadores deste evento que proporcionaram essa oportunidade da gente estar palestrando e também vocês estarem conseguindo assistir e entender as tecnologias, ver tudo que tem de mais novo nas tecnologias do mundo Microsoft, mundo não Microsoft também. Agradecer também as pessoas que estão organizando não só o evento, mas estão participando e organizando as trilhas também desse evento. Então, agradecer também a disposição deles. E os nossos patrocinadores que têm dado uma força gigantesca aí para o evento acontecer. Então, sem todo esse time que tem por trás das telinhas, eles ajudaram muito esse evento e só temos a agradecer e principalmente agradecer por essa oportunidade de estar falando para vocês neste grande evento. Então, me apresentando, meu nome é Renato Romão, eu sou Microsoft MVP da categoria de Business Application, que é a categoria que inclui Power Apps, Power Automate, Power Virtual Agents e Dynamics 365. O meu foco principalmente é voltado para Power Platform, no sentido de Power Apps, Power Automate e Power Virtual Agents. Então, se você quiser me acompanhar nas redes sociais, está o QR Code aparecendo para você. Você vai conseguir se conectar comigo, de repente assistir algum conteúdo meu que eu estou postando nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, até mesmo no YouTube eu tenho um canal lá que eu posto conteúdo, séries de vídeos. E se você quiser saber mais sobre, quero fazer algum curso de Power Platform e tudo mais, tá aí nos links também, você vai conseguir assistir esse conteúdo. E também sou Power Virtual Agent Super User, foi um reconhecimento que a Microsoft deu no ano passado, foi um reconhecimento que foi dado pela contribuição que eu faço dentro do fórum oficial da comunidade oficial do Power Virtual Agents. Então eu tenho apoiado o produto desde que lançou, desde 2019, novembro de 2019. Então, por conta desse apoio, dessa comunicação direta, eu tenho bastante contato com a Microsoft, sei bastante coisas do Power Virtual Agents e eu posso trazer isso tudo de novidade para vocês também. Então, se você tem alguma dúvida, quer de repente pensar em inteligência artificial, quer pensar em Power Platform, entre em contato comigo, eu posso te ajudar ou posso tentar te ajudar também. Então, vamos para a nossa palestra, basicamente falando sobre o que é o Power Virtual Agents antes da gente começar, porque a gente sempre fala de chatbot, mas como que funciona, a estrutura, melhores práticas, o que eu devo pensar na hora que eu estiver criando um chatbot. Devo me preocupar com questão de performance, devo me preocupar com questão de licença. Então, cada cenário se encaixa de um jeito. Então, primeiro falando sobre o que é o Power Virtual Agents, a Microsoft, assim como eu já citei, ela lançou em novembro de 2019 essa ferramenta dentro da Power Platform. Então, um dos tópicos aí é a questão da Power Platform. Por que ela lançou mais uma ferramenta de chatbot? Por que ela lançou mais uma ferramenta de inteligência artificial? Ela já tem o Bot Framework Composer, já tem o Luiz, já tem outras ferramentas de inteligência artificial e de chatbots. Por que ela lançou mais uma para competir com as próprias ferramentas? Porque a ideia da Microsoft não é criar uma concorrência entre as próprias ferramentas, mas sim agregar umas às outras. O que acontece? O Power Virtual Agents é o primeiro chatbot da Microsoft que é sem código. Ele foi o primeiro porque depois foi lançado em 2020 mesmo, foi lançado o Bot Framework Composer, que é uma versão do Bot Framework que é usado em .NET, que é usado, você usa em C# e tudo mais, ou Node.js ou Python, e você consegue criar um chatbot, porém com código. A ideia do Power Virtual Agents foi para quebrar esse paradigma de que só pessoas que têm o conhecimento técnico podem criar chatbots, só pessoas que são da área de desenvolvimento podem criar o chatbot. A ideia da Microsoft foi justamente quebrar esse paradigma e permitir que qualquer pessoa, independente do recurso, eu trabalho na área financeira, trabalho na área de RH, independente da sua área, você vai conseguir, você tem potencial, você consegue, é capaz, através dessa ferramenta, de criar chatbots inteligentes. E o que é legal, não é só um chatbot, não é só uma conversa de pergunta e resposta, não é um chatbot programado onde você manda oi e ele responde oi.
você tem uma inteligência artificial por trás. A Microsoft ela se preocupou em colocar uma inteligência artificial nativa dentro da própria ferramenta, onde ela faz o reconhecimento das frases, do que está conversando, até mesmo identifica relatórios. Então, por exemplo, até um chatbot que eu criei no começo da pandemia, quando lançou, acabou acontecendo a pandemia global, né? Então a gente teve o Covid acabou afetando todos os países do mundo. E o que aconteceu? A gente não sabia o que era o Covid, como que funcionava, quais são os sintomas, tinha muita preocupação ainda como que funcionava esse vírus. E por quê? Tá no começo, não tem muita informação, você tem que sair procurando. Uma forma de aproveitar e anunciar o produto, que estava bem no começo, o produto foi lançado em novembro, aconteceu a pandemia em fevereiro, março, e a gente ainda não conhecia muito sobre o Power Virtual Agent. A gente conhecia, eu estava já diretamente dentro do fórum, dentro da comunidade, mas muita gente não tinha esse conhecimento do que era essa ferramenta e qual que era o potencial. Porque teve uma divulgação da Microsoft, mas ainda estava no começo, as pessoas ainda estavam querendo aderir, tentando entender o que era a ferramenta, e nada melhor do que criar um exemplo prático. Então eu criei lá um chatbot, se você até quiser entrar é bit.ly/PVA-COVID-19, tudo maiúsculo, então tudo maiúsculo para você conseguir entrar nesse bit.ly. Eu criei esse chatbot para informar, onde você perguntava sobre o Covid, ele te informava, e na hora que eu criei esse chatbot, na minha cabeça foi, o chatbot ele está perfeito, eu criei na estrutura certinho, eu mando oi, ele responde oi, eu pergunto tudo bem, ele responde tudo bem, então eu estruturei como se na minha cabeça fizesse sentido aquilo ali. E na hora que eu disparei para todas as pessoas começarem a utilizar, eu gostei da aderência, muita gente usou, compartilhou e tudo mais, e foi muito legal, teve um alcance gigantesco, inclusive eu pude apresentar esse chatbot dentro da Microsoft, dentro de um webinar. Falei, legal. Uma semana depois eu fui olhar o índice de satisfação do meu chatbot, e o índice estava em 70% negativo, ou seja, de 100% das conversas, 70% não era satisfeito, não estava respondendo corretamente. E eu fui analisar os relatórios, porque ele tem uma inteligência por trás e ele, a partir do reconhecimento que você coloca, né, das frases que você coloca, gatilhos e tudo mais, ele acaba fazendo aquele reconhecimento. E por algum motivo ele não estava reconhecendo. E com base nos relatórios eu identifiquei que as pessoas estavam mandando. Eu compartilhei Brasil, Estados Unidos, e estava em português e em inglês. Então as pessoas estavam mandando fala aí, e aí, e outras gírias dentro do chatbot. E como eu não preparei ele, meu chatbot acabou não entendendo. Ele tem uma inteligência por trás, mas quando você vai partir para uma gíria, abreviações e tudo mais, você pode entrar num problema. Então essa inteligência artificial, a Microsoft inclusive está melhorando. Vão ter várias atualizações para o ano de 2021, que já está no roadmap do produto, que a ideia é você, ele mesmo ir aprendendo conforme a conversa. Então se um usuário mandou uma mensagem, fala aí o bot falou, eu não entendi, e sugeriu algumas informações que são relacionadas ou podem ser relacionadas. A partir do momento que o usuário falou, não, eu estou falando de boas-vindas, estou falando oi e tudo mais, o bot mesmo vai entendendo e ele vai aprendendo com ele mesmo. Então já tem algumas coisas previstas, ele já tem muita inteligência artificial sem código, então a abordagem da Microsoft é sem código nenhum, mas ela vai, com as atualizações da Microsoft, cada vez mais a gente vai ter inteligência artificial sem código nenhum, sem contar nas integrações com a inteligência artificial que é possível usando o Bot Framework, caso você conheça de código. Caso você não conheça, Bot Framework Composer, uma ferramenta sem código também, você vai conseguir fazer essa integração e funciona perfeitamente. Além de ter umas atualizações mais para frente, de ser possível você conectar com a Alexa. Então você vai poder automatizar a sua casa. Ela não é só um chatbot. Lembrando que quando a gente tem um chatbot, a gente tem o Power Virtual Agent conectado ao Power Platform, a gente tem mais de 300 conectores. Então dentro da Power Platform a gente pode conectar com SAP, a gente pode conectar de repente com um banco de dados SQL, pode conectar com Excel, SharePoint, posso de repente disparar notificações para o WhatsApp. Então você tem uma série de opções e possibilidades para você utilizar o seu chatbot dentro da sua empresa ou dentro dos seus clientes. Então quando a gente está falando em chatbot, a gente não se restringe somente a uma conversa de perguntas e respostas. A gente pode abrir um leque
de infinidade de possibilidades. E basicamente então, antes da gente ir para a nossa demo, entendendo quais são os cenários, os tipos de bots existentes hoje dentro do Power Virtual Agents. O primeiro é o PVA para web, que foi a segunda opção, né? Ele foi o primeiro lançado e até setembro de 2020 ainda não existia o Power Virtual Agents para o Teams, era só o Power Virtual Agents para web, então tinha questão de licença diferente. Para web você paga $1.000 por mês, isso não é por usuário, né? Isso é pelo seu tenant, pelo seu ambiente, e ele te dá acesso a 2.000 sessões, que são conversas, né, que você vai tendo durante o seu chatbot. Cada sessão é considerada até 60 minutos. Uma sessão ela pode durar até 60 minutos. 60 minutos e 1 segundo já considera a segunda sessão. Ultrapassou 100 mensagens, também considera a segunda sessão. A pessoa ficou inativa por mais de 30 minutos, também considera outra sessão. Então você tem algumas regrinhas assim. E foi lançado o Power Virtual Agents para o Teams. Aí o que acontece? A gente tem como conectar com o Power Automate e ele dá a possibilidade de a gente conseguir usar os conectores do Power Automate através da Power Platform. Então nós temos mais de 300 conectores. E o que acontece é que na licença do Power Virtual Agents para web, a gente tem os conectores premiums, que eles podem ser utilizados gratuitamente, porque você já está pagando a licença do Power Virtual Agents e inclui automaticamente a licença do Power Automate para você utilizar os conectores premium. Caso a gente vá para o Power Virtual Agents para o Teams, ele não tem cobrança de licença. Dentro da licença do Microsoft 365 tem, se eu não me engano, são 2 licenças que são fora, que não aceitam, que são licenças do governo dos Estados Unidos e o governo da Índia, se eu não me engano. Até então, até a última atualização era nesse cenário. Então, só nesses 2 cenários que não atende dentro do Office 365, todas as outras licenças ele atende e você vai conseguir utilizar o Power Virtual Agents para a sua organização dentro da licença do Microsoft 365 ou do Office 365 que você preferir. E o que é legal, não cobra licença a mais. Porém, você só consegue usar os conectores que são gratuitos, os conectores que estão dentro dos standards, os conectores padrões do Power Automate. Bem como você consegue conectar com o Dataverse gratuito, que é o antigo Common Data Service. Então nós temos os benefícios e malefícios de cada um, porém é importante você colocar na balança qual que se encaixa mais. A forma de desenvolver é a mesma, a forma de você estruturar é a mesma, só muda que, por exemplo, se eu fiz para o Teams, eu não consigo depois baixar ele e jogar para a web. A mesma coisa se eu fiz para a web, eu não consigo baixar ele e jogar para o Teams. Mas, se você desenvolveu ele para a web, você vai conseguir não só publicar ele fora do seu site, então ele pode publicar como um canal, né? Site, dentro do aplicativo do Power Apps, de repente você pode colocar dentro do Power Apps Portals e tantas outras opções aí para você conseguir colocar no canal, inclusive adicionar dentro do Teams. E caso você crie dentro do Teams, você consegue só publicar dentro do Teams. Caso você queira publicar fora do Teams, você vai precisar da licença, a licença paga. Aí você paga a licença, você pode publicar em qualquer canal também. Beleza? Então vamos para a nossa demo e basicamente eu vou abrir aqui o meu Microsoft Teams. Eu tenho aqui uma seção do Microsoft Teams com o meu usuário e basicamente a ideia é, eu quero criar um chatbot para uma equipe nova que eu tenho aqui e eu posso criar. Então tem aqui a equipe chamada YouTube, que é uma equipe que eu já tinha aqui dentro do meu ambiente. Eu vou aqui nos 3 pontinhos, posso ir em aplicativos ou aplicativos diretamente por aqui. Então, basicamente ele abre todos os aplicativos, posso procurar por Power Virtual Agents. Ele acessa aqui o Power Virtual Agents, você pode clicar dentro dele. Se você ainda não adicionou, é a primeira vez, você clica em adicionar, vai ter um botãozinho de adicionar. Caso contrário, você já consegue abrir ele aqui. E o que acontece? Quando a gente está trabalhando com Power Virtual Agents para web, a gente não desenvolve aqui, a gente desenvolve direto no portal do Power Virtual Agents. É como se fosse o Power Virtual Agents Studio. A gente tem o Power Apps Studio, tem o Power Virtual Agents Studio também para você customizar. Aqui é o site oficial do Power Virtual Agents, caso você queira saber alguma informação, entender melhor a licença, casos de sucesso da Microsoft e tudo mais. powervirtualagents.microsoft.com. Você tem acesso a todos os conteúdos aqui do Power Virtual Agents. Caso você esteja trabalhando com um chatbot específico que você criou e que você quer usar, você acessa
powerva.microsoft.com e aí você tem acesso ao estúdio do Power Virtual Agents. Ou você pode entrar aqui em fazer o login, ele vai te redirecionar também para essa página. Caso você não esteja conectado, esse powerva.microsoft.com ele vai redirecionar você também para essa página inicial. É a mesma URL, só muda que é PowerVA, aqui é Power Virtual Agents. Aqui você tem a centralzinha de chatbots que você está utilizando. Nesse caso eu estou dentro de uma edição de um chatbot já. Essa aqui é a versão para web e é diferente da versão que a gente vai utilizar, que é a versão para o Teams. Então, Power Virtual Agent para o Teams a gente desenvolve dentro do Teams mesmo. Você pode desenvolver tanto no Teams local, no desktop app, ou você pode desenvolver também na web, fica a seu critério o que você achar melhor. Estou criando pela primeira vez, iniciar. Ele vai carregar todas as suas equipes, todos os seus chatbots existentes, tudo mais. Na verdade, aqui nesse primeiro momento ele vai selecionar as equipes. Caso você já tenha alguma equipe, ele já vai redirecionar para as equipes que você já criou, que você já tem chatbot. Caso contrário, caso você esteja criando a primeira equipe, ele vai demorar um pouquinho mais. O que acontece? Ele até dá um aviso para você. É a primeira pessoa que está criando esse chatbot, vai demorar um pouquinho de tempo para ele criar mais do que o comum. Porque o que acontece? Dá um criar aqui enquanto ele está rodando. Porque o que acontece dessa forma? Porque quando a Microsoft lançou o Dataverse e integrou com o Microsoft Teams, o Power Virtual Agents e o Power Apps tudo no mesmo ambiente, o que acontece é que a Microsoft ela cria um ambiente para cada equipe. E quando a gente está criando esse primeiro chatbot, ele vai preparar, porque ele entendeu que ainda não está preparado aquele ambiente, para que ele consiga colocar uma estrutura de chatbot, fluxos ali, automações do Power Automate, bem como o Dataverse. Então, ele precisa estruturar as informações antes de você conseguir criar o seu chatbot, porque senão a grande possibilidade de dar problema. Então, depois de uns minutinhos, uns segundinhos, ele carrega aqui. Caso você queira sair da tela, você pode mandar criar e ele te dá um aviso. Recebe uma notificação falando quando estiver pronto. Então, quando está pronto, ele te manda uma notificação. Você pode dar um criar, voltar para a sua equipe, continuar conversando e depois você volta para fazer isso. Nesse caso, ele já apareceu aqui para a gente aqui para criar o nome do nosso chatbot. Vou colocar o nome do evento. Scottish Summit. Vou colocar o nosso bot, pode ser em inglês, pode ser em português, o que você preferir. Tem vários idiomas para você criar. Vou dar um criar, a partir desse momento ele vai criar nosso chatbot e pode levar um pouquinho de tempo também para fazer a criação desse chatbot, pensando porque ele está criando nosso chatbot, é a primeira vez, então ele vai criar toda a estrutura. Se você selecionar idiomas diferentes, ele pode demorar um pouquinho mais também. Em inglês ele é mais rápido, porque é o idioma nativo, né? Então já tem nesse idioma, é bem mais rápido. Caso você esteja criando em português, entre 5 e 15 minutos no máximo, o seu chatbot vai estar criado pronto. E é bem legal que a estrutura que a Microsoft cria já nesse primeiro chatbot já vem padrãozinha. Então você vai entender ali a conversa, como que funciona a estrutura. Mas o que é legal é que já vem uma estrutura padrão direto pelo primeiro chatbot. Então vamos aguardar aqui. Então, mandei criar, ele preparou o ambiente, criou dentro daquela equipe do YouTube, depois ele criou meu bot chamado Scottish Summit, e perfeito, agora eu estou dentro da telinha do chatbot, já estou na edição dentro dele. Caso seja, Renato, já criei um chatbot, vou só editar, mesmo caminho, vem Power Virtual Agents, chatbots aqui no topo, escolhe o seu chatbot que você quer editar, clique em editar e pronto. O que acontece? Aqui no nosso chatbot a gente tem uma telinha para a gente testar. Então posso mandar um hi, que eu criei em inglês, né? Então posso mandar um hi, hello e tudo mais. E ele tem uma conversa já aqui. Então você já pode testar, você já pode ver que já tem alguns exemplos que a Microsoft já deixou disponível para você utilizar. Vou abrir o menuzinho aqui, só para você ver o que a gente tem aqui. A gente tem a página inicial, os tópicos, que são os assuntos, as entidades, que são como se fossem uns dados que eu vou armazenar ali. Lembrando que essas entidades elas não estão relacionadas com o Dataverse, que é o Common Data Service. São entidades padrões do Power Virtual Agents e são fixas. Você não pode ainda colocar dinâmica essa informação. Os analytics, os resultados, os relatórios,
publicar, sempre que você fizer a edição, salvei, não está publicado ainda. A partir do momento que você publica, até 15 minutos, sua versão ela vai ser aplicada. E os canais aqui, segurança, detalhes de ícones que você pode colocar, isso é super interessante de você mexer também. Se eu vim aqui em tópicos, ele vai carregar todos os tópicos aqui. Deixa eu minimizar aqui. O que acontece? Nós temos dois tipos de tópicos. Por enquanto, a Microsoft ainda ela não fez uma estrutura onde você consegue ter subtópicos e uma organização melhor, mas já está no roadmap do produto e provavelmente nos próximos meses, talvez, não sei se você vai ver essa palestra depois futuramente de novo e acompanhar novamente o evento, mas em breve, nos próximos meses de 2021, a gente vai ter disponível subtópicos dentro do Power Virtual Agents também, já está no roadmap do produto. O que é legal é que você vai conseguir organizar melhor essas informações. Mas, Renato, o que são tópicos? Dois tipos. Primeiro, tópico de sistema. São tópicos que a Microsoft cria pensando na estrutura do seu usuário. Pensa só, eu tive uma péssima experiência com aquele primeiro chatbot que eu utilizei. Por quê? Meu chatbot padrão, ele já prepara, quando os tópicos de sistema, ele já prepara, por exemplo, se o usuário falar tchau, se ele falar oi, e talvez, quando eu estou criando pela primeira vez, meu primeiro chatbot, pode ser que eu não pense em oi, olá, bom dia, e se o usuário falar tchau, obrigado? Não sei, eu não preparei isso. Porque você tem que pensar no usuário final. Como que ele vai falar com o seu chatbot? Ele vai mandar a mensagem certinho, ele vai mandar a mensagem errada, ele vai abreviar. Como que é o seu cenário? Ele nem sabe escrever ou não, ele vai querer mandar áudio. Então você tem que pensar tudo nisso, todo nesse cenário, antes de você começar a utilizar o seu chatbot e começar a desenvolver. Pensa em quem está usando, não pensa em você que está criando, pensa em quem vai usar, porque ele tem que ser funcional para quem vai usar e não para você. Porque pode ser que a experiência do usuário seja diferente da sua experiência na hora que você está utilizando aquele chatbot. Então, os tópicos de sistema são tópicos que a Microsoft criou para preparar o seu usuário e, de repente, já organizar caso o seu usuário mande oi, coisas que você talvez não pensou em preparar o seu chatbot. Então, os tópicos de sistema são tópicos que você não vai conseguir deletar, não vai conseguir desabilitar, você consegue trocar as mensagens e ações que tem dentro de cada um, mas você não vai conseguir remover nem desabilitar porque a Microsoft já preparou. Se por exemplo, pesquisa de satisfação, já tem um tópico que trata sobre pesquisa de satisfação, que o usuário pode dar uma nota de 1 a 5, qual foi a experiência dele. Então tudo isso já está preparado. Você só precisa se preocupar no que é seu, que são os tópicos de usuário, são os tópicos que você criou. E os tópicos de usuário, o que basicamente são esses tópicos, para a gente entender melhor? Os tópicos são basicamente os assuntos que a gente tem dentro do nosso chatbot. Então, para toda vez que eu estou conversando com o chatbot, eu tenho um assunto específico. Pensando num caso de financeiro. Então, tem um departamento financeiro lá e eu preciso fazer um controle de novos pagamentos. Preciso ter uma função dentro do chatbot para gerar nota fiscal. Preciso ter uma outra parte dentro do meu chatbot para ver os próximos pagamentos, os próximos 5, as datas e quais são os valores para me planejar. De repente, ver as informações de quais dados já foram pagos, quanto já foi pago de valores financeiros esse mês, de repente de salários ou até mesmo contas a pagar, contas a receber. Então, você pode fazer uma série de coisas, assuntos, são como se fossem ações, funcionalidades que você tem dentro do seu chatbot. Para cada funcionalidade, seria um tópico diferente. É até bom você organizar como tópicos diferentes, para que sua estrutura do seu chatbot não fique muito complexa dentro de um único tópico, você tem que mudar uma lógica, você vai ter que mudar tudo. Então, separe em tópicos. Você consegue compartilhar as informações entre os tópicos, é super legal, é super fácil de fazer isso. Então, se preocupa na hora que você está criando de separar essas informações em assuntos e subdividir para ficar melhor. Então, eu vou criar um novo tópico aqui. Esse tópico basicamente vai ser um tópico financeiro, então vou colocar aqui novo pagamento. E aqui pode ser um nome amigável, basicamente vai ser para o usuário, caso ele não encontre essa informação, você pode sugerir para ele, vamos supor que ele falou novo pagamento, só que ele colocou PGTO. E você não preparou o seu chatbot. Na hora de sugerir, ele vai sugerir esse nome amigável, ele não vai sugerir esse nome interno. Então você pode usar códigos até mesmo para facilitar e organizar internamente dentro da sua empresa. Por exemplo, todo chatbot vai ser o nome
do nosso chatbot, então Scott Submit, -01, vai ter um código interno. Você pode usar esse código interno porque o que vai aparecer mesmo é esse nome amigável. Então vou colocar novo pagamento mesmo, porque é a mesma coisa. A descrição é importante, até mesmo para a organização. Frases de início são os gatilhos. Então o que vai disparar para ele entender que o usuário quer falar sobre novo pagamento? São as frases de gatilho. Recomendado de 5 a 10 frases diversas, diferentes, para entender ele fazer esse reconhecimento. Não precisa ser as mesmas palavras. Então, se, por exemplo, eu vou colocar aqui, quero fazer um novo pagamento. Se o usuário falar, por favor, fazer um novo pagamento, ou por favor, novo pagamento, ele vai entender, porque está dentro da frase. Então, a ideia é que você consiga abranger o máximo possível e evitar erros. Mas também você não pode entrar em conflito com outro tópico. Então é importante essas frases elas terem uma consistência de palavras também para que não entre em conflito. Por exemplo, novo pagamento, e se eu quiser listar pagamentos? Já é diferente. Então o que acontece? Talvez se eu usar pagamento e pagamento no outro também, talvez ele entre em conflito e ele não mostre para o usuário caso ele fale só pagamento. Ele mandou uma mensagem, pagamento. O que você quer hoje? Pagamento. Talvez ele entre em conflito e ele vai mostrar as duas opções. Falou, não entendi, tem novo pagamento ou listar pagamentos? O que você quer? Então, é importante você preparar também essas frases de gatilho. Quero fazer um novo pagamento, registrar um pagamento, novos dados de pagamento, ou quero no PGTO, alguma coisa assim. Então, não vou alongar muito, vou para dentro do nosso chatbot, então vou para dentro da customização dentro dele. Basicamente aqui dentro dele nós temos as frases de gatilho que você pode editar depois também, não tem problema. Só lembrando, tópicos de sistema você não consegue fazer isso. O que acontece? Aqui você pode adicionar mensagens, pode adicionar ações, posso de repente registrar informações dentro do meu Power Automate, pode fazer uma série de coisas. No nosso exemplo aqui, a gente vai chamar o Power Automate, não vai fazer nada, mas vai retornar uma informação para ele. Só para a gente mostrar como que seria essa conexão ou esse exemplo. A gente pode até mandar uma mensagem dentro do Teams, só para vocês entenderem a estrutura. Então nesse caso aqui, ele adiciona por padrão um cardzinho de mensagem, posso excluir aqui. Vou adicionar aqui, eu tenho pergunta, ação, que é um Power Automate. Lembrando, os fluxos eles são relacionados a esse meu ambiente aqui. Então é importante que na hora que você está criando essa automação, esses fluxos só vão ficar relacionados a esse ambiente, a esse YouTube, esse time de YouTube. Qualquer coisa diferente disso ele não vai conseguir encontrar. Então criei uma automação para fora, ele não vai encontrar porque não é compartilhado. Então eu tenho outros fluxos dentro desse mesmo usuário, dessa mesma conta da Microsoft, mas não está no mesmo ambiente, é diferente o ambiente do chatbot aqui dentro do Teams para os chatbots de fora. Mesmo que esteja dentro dos requisitos, que é dentro de solução e tudo mais. Pode mostrar uma mensagem, enviar para um outro tópico ou terminar com um formulário de satisfação. Vou fazer uma pergunta aqui para ele, que vai ser qual o título do pagamento? E aqui, de repente, para melhorar a experiência que a gente está falando com o usuário, lembrando, é um chatbot, mas você tem que dar uma experiência como se fosse uma pessoa mesmo. Você pode colocar ícones, emojis aqui, vai ficar mais fácil, vai ficar amigável também. Mostrar um emoji, olá pessoa, o nome da pessoa, vai ficar mais legal. Aqui, para ficar mais amigável, a gente tem as variáveis aqui que a gente pode usar. Por padrão dentro do Teams, a gente já consegue pegar o nome do usuário e o ID. Para que esse ID? Caso eu queira registrar, por exemplo, o pagamento no registro desse usuário. Eu tenho um ID, eu posso buscar todas as propriedades dentro do Office 365 com esse ID, pegar o nome dele, o título do trabalho dele, então Job Title, qual o departamento que ele faz parte, se tiver cadastrado no Azure lá dele, dentro da empresa. Eu posso pegar N coisas, e-mail e tudo mais desse usuário. Então, vou colocar o nome do usuário aqui. Qual o título do pagamento que ele deseja aqui? Qual que é o tipo de pergunta? Uma resposta completa do nosso usuário. Lembrando aqui, tipo da resposta aqui,
a variável, né? Qual que vai ser o retorno? Vou colocar título. Pode ser uma variável que vai ser ao redor de todos os tópicos. Caso não, você pode usar só limitado a esse tópico aqui, que não faz sentido buscar em outros tópicos também esse título. Legal. Título e de repente o valor, para a gente mostrar o valor também. Então, me diz qual o valor desejado. Beleza? Vou colocar uma resposta completa também. A gente poderia colocar moeda e validar, poderia fazer uma série de coisas, mas é só um exemplo de bot, né? Como que a gente pode fazer. Então, vou colocar aqui valor. E para a gente finalizar o nosso chatbot, vou colocar aqui e chamar uma ação. Então, chamar uma ação. Vou criar um fluxo do zero. Para vocês verem, ó. Lembrando, dá um salvar aqui, que ele vai abrir uma nova telinha do Power Automate. Então, você vai perder se você não salvar essas informações. Então, chamar uma nova ação. Criar um fluxo. Ele já vai mostrar alguns exemplos existentes ali dentro do Power Automate. Posso selecionar esses exemplos. Então aqui, ó, enviar um Adaptive Cards a um canal do Teams, enviar uma mensagem dentro do Teams. Pode ser essa mensagem aqui. É um fluxo de exemplo que vai me ajudar a, de repente, postar uma mensagem dentro do Teams. Então, enviar uma mensagem a um canal do Teams. Já tem a minha conexão aqui. Deixa eu adicionar minha conexão. Dou um continuar aqui. Perfeito. Então ele criou o nosso fluxo aqui do Power Automate com assunto, mensagem. Posso remover essas informações porque não tem assunto, não tem mensagem, mas eu posso reaproveitar ele também. Posso de repente colocar qual que é o título. Então, título, não recomendo colocar com acento, vai dar problema, não vai funcionar. Título e o valor que a gente está utilizando. Lembrando, a gente tem uma certa limitação quando a gente está trabalhando com variáveis aqui de início, nas entradas, os inputs. Aqui, vou selecionar qual que é o time que eu quero postar. Então, quero postar no YouTube mesmo, o mesmo time que eu estou usando. Posso fazer dinâmico? Posso. Uma estrutura um pouquinho diferente. Fazer tudo isso dinâmico, vai ficar legal, vai funcionar. Mas, então deixa eu colocar aqui novo pagamento. Novo pagamento. Vou colocar negrito. Título. Valor. Legal. Então, o que eu vou fazer? No título, eu vou colocar o meu título aqui. E o valor, vou colocar o valor. Legal? Poderia passar o usuário para saber, de repente, quem que está postando e tudo mais? Poderia. E posso retornar uma mensagem para o nosso Power Virtual Agent também. Então, vou colocar aqui resultado. Colocar uma falha, caso aconteça alguma falha, ele mandar uma mensagem de falha. Sucesso. Parabéns. Foi enviada o seu pagamento. Foi enviado o seu pagamento. Poderia colocar emoji. Lembrando, coloca um nome bom dentro da sua automação do Power Automate, até mesmo porque ele vai aparecer dentro do seu Power Virtual Agents. E não é bom você ficar trocando nome de fluxo enquanto não temos a atualização de abril de 2021. Depois dessa atualização vai ter uma atualização, onde qualquer atualização no seu fluxo vai refletir diretamente no seu Power Virtual Agents. Mas variáveis de entrada, variáveis de saída e tudo mais, não recomendo que você utilize e fique mudando enquanto você já conectou, porque a grande chance de dar problema é parar de funcionar o seu chatbot. Legal, então perguntamos as informações aqui. Dou um chamar ação aqui. Enviar uma mensagem para o canal do Teams. Legal, agora eu seleciono então qual que é o título, que são as variáveis que eu já perguntei ali em cima, valores.
Poderia encerrar com uma pesquisa de satisfação, mas não é nosso caso. A gente não vai fazer isso por enquanto. Renato, beleza, estamos caminhando para o final. Como que eu publico isso para eu testar? Vem aqui, dá um publicar. Tem uma setinha de publicação. Vou publicar isso. A partir do momento que eu publiquei, está disponível, mas só para mim, porque eu sou o responsável. Posso até compartilhar com outras pessoas esse chatbot para eles trabalharem junto comigo. Mas, caso você queira abrir esse chatbot, você está abrindo como você. Para outras pessoas do time terem acesso, você precisa compartilhar. Então, a partir do momento que você compartilhou, você vai ter acesso à pessoa, todo mundo do time vai ter acesso, então você pode adicionar dentro do time. Caso você gostou tanto do seu chatbot que você quer colocar dentro da empresa inteira, você vem aqui e submete para uma aprovação do administrador. O administrador do Tenet vai lá e vai falar, legal, está aprovado ou não. Se ele aprovar, todo mundo da sua empresa vai conseguir ter acesso a esse chatbot. Lembrando, toda vez que você adiciona e publica um chatbot, aonde que ele fica visível, caso não seja, eu não queira mandar esse link para as pessoas abrirem diretamente. Então aqui ele abre o Hi, I am a virtual agent. I can help you with account questions. Porque eu não troquei essa informação, poderia ter trocado, mas não troquei. E eu vou colocar aqui só, mandei em inglês e eu colocar, por favor, quero fazer um pagamento. Lembrando, eu não coloquei essa frase, mas a ideia é que ele consiga reconhecer. Então ele vai falar, ó, Renato Romão, ele reconheceu o meu usuário. O nome do usuário aqui, ó, Renato Romão. Qual o título do pagamento? Vou colocar aqui, teste de demo. Ele vai perguntar qual que é o valor. Vou colocar R$1.000. Legal, eu não coloquei nenhuma informação depois disso, então ele não vai me dar um resultado, não vai mostrar uma mensagem, nem nada. Eu poderia até colocar aquela variável que a gente retornou do Power Automate, mas a gente não colocou e também a gente não tem tempo para a gente conseguir fazer isso. A ideia é o que acontece. Eu coloquei para ele mandar uma mensagem dentro do nosso canal. Então, durante essa mensagem, a partir do momento que chegou nesse R$1.000 aqui que eu pedi, vamos abrir aqui a nossa equipe. Aqui, ó, ele apareceu. Então, teste de demo, novo pagamento, teste de demo aqui, ó, R$1.000. Então, é legal que ele já conseguiu organizar essas informações e ele já mandou para mim dentro do meu canal. Poderia, de repente, personalizar e mandar como Adaptive Cards dentro da pessoa, poderia receber para aprovação aquilo ali. Então, tem uma série de opções que você pode utilizar, mas é só um exemplo. Lembrando, isso aqui é só um exemplo de quais são as possibilidades e o que dá para você fazer com o Power Virtual Agents utilizando ele dentro do Microsoft Teams. Um último ponto, toda vez que você publica um chatbot, ele está aqui, ó, desenvolvido por Renato Romão. Então aqui, desenvolvido por Renato Romão, você vai ter acesso a todas as informações dos seus chatbots existentes. Então você vai conseguir acessar todas as informações ali. É legal que você consegue ter acesso e você consegue utilizar então esse chatbot. E aí, me dizem o que vocês acharam. Se vocês tiverem dúvida, entrem em contato pelas redes sociais. Tá aí meus contatos, meu site. Tem o Linktree lá que eu mostrei, né? Que é aquele QR Code. Mas caso vocês queiram conectar direto com o meu site, renatoromão.com.br, você vai ter acesso a algumas informações, meu canal do YouTube, Twitter, até o meu arroba aí, que é do Instagram. Então, se você quiser conectar comigo no Instagram, é o mesmo arroba do Twitter também. Então, vocês podem ficar à vontade. Estou à disposição para dúvidas. Se você gostou e quer aprender mais, eu tenho um curso com mais de 2.000 pessoas que já fizeram e aprenderam sobre o Power Virtual Agents. Eu quero te ajudar, eu quero te mostrar essa incrível ferramenta. E eu quero saber também a sua opinião. Muito obrigado pela participação e espero que você tenha gostado.